Fala, meu povo, fala Rio Grande do Sul, projeto 360 graus, com o casal Reginaldo e Eliane. Então, pessoal, quando vocês acessarem nossas redes sociais, não esqueçam de se inscrever, dar o joinha, ativar o sininho para sempre receber as notificações, curtir e compartilhar. E hoje a gente está aqui hoje com o João Teonísio. É que são 3 João, então a gente fica meio confuso. Então, eles são os irmãos, né? Os irmãos são unidos aqui, por isso que a propriedade deles dá certo, né? Eles têm uma propriedade rural aqui, do lado do Caró, do Santuário de Caró. Cá quer dizer erva em Guarani, ró amarga, uma erva que hoje ainda existe aqui no campo nativo. Então hoje o João vai comentar para nós aqui, contar para vocês, não é para mim, é para vocês, nossos ouvintes dos nossos canais de internet aí, nas nossas redes, sobre a história do Caró e sobre a história dos 3 mártires. João, vamos começar essa história aí? Então, começando pelo Paraguai, o missionário Roque González, paraguaio, João de Castilhos e Afonso Rodrigues, espanhóis, fundadores de 11 povos. Fundaram as primeiras reduções no território do Paraguai, Argentina, Colônia do Sacramento, onde hoje é o país do Uruguai, e 4 reduções deste lado do rio Uruguai em território espanhol. Porque o estado do Rio Grande do Sul tinha 2 bandeiras, 2 conquistas, de Cruz Alta a Vacarías, que se chama hoje. Esta fração aqui se chamava a Província das Missões da Espanha, conquista espanhola. De Cruz Alta a Porto Alegre, que nós chamamos hoje, se chamava de Porto dos Casais, conquista portuguesa. Como o missionário Roque González tinha mais conhecimento para lidar com as tribos, como a mãe dele era uma Guarani, era uma índia, então ele tinha sangue Guarani e se adaptou muito bem aos grupos. Aí os caciques convidavam de preferência ele para fundar as reduções. Então ele fundava uma redução, deixava um outro missionário e sempre ia indo para frente, seguia, até alcançar 15 povoados com o Caró no dia que ele foi martirizado. No dia 15 de 11 de 1628, o missionário Roque González e o Afonso Rodrigues foram atacados por um grupo de indígenas que era o cacique Inhesu, que não aceitaram a civilização, que era o batismo e o casamento, porque eles tinham outro sistema de vida, onde tinha rã de mulheres. Daí ali eles, pelas regras dos caciques, as meninas tinham que ter o primeiro filho do cacique. E com 12, 13 aninhos de idade ficavam mamães. Além do missionário trouxe o sistema europeu, um homem e uma mulher, como nosso sistema, ainda ele colocou que a futura esposa, que nós chamamos de noiva, ela tinha que ter 20 anos completo para assumir o casamento. Isso para o cacique era considerado de se casar com uma avó. Aí ele não aceitou essas 2 partes, o batismo e o casamento, e começou a formar um grupo, um mini exército, para atacar os missionários. Afonso, no Piratini de São Luís, ele fracassou. E os índios de lá desarmaram o grupo e conseguiram fundar a redução do Piratini. Poucos meses adiante, se deu o movimento da fundação, da redução de Todos os Santos nas Coxilhas do Caró. Aí o cacique já estava com a ideia mais desenvolvida, aí ele com seus 200 homens encheram os corpos de ramos e de penas para lhe guardarem as armas. Aí pelo lado do sol nascente, eles pela parte da manhã cortaram 2 varas, descascaram e improvisaram uma cruz, amarraram contra uma árvore enorme, e daí ali era a sinalização, depois do ataque, sair em sentido nascente, sol nascente, para quem veria primeiro esperaria pelo último, dos 200 homens. Porque o grupo da casa era maior, poderia se armar e atacá-los. Aí pelas 9 horas da manhã, o missionário o missionário Afonso se inclinou
e o Roque Gonzalez para colocar a corda no sino. Quando o missionário Roque estava amarrando a corda no sino para dar início da festa, aí o cacique Inhesu sacou uma arma chamada de Itaiçá, nós em português chamamos de mareta, soltou uma maretada na cabeça do Roque, ele tombou no solo com a cabeça esmagada e seguiu falando. Aí o cacique se assustou e fugiu para a mata nativa. Como tinha 200 homens armados, os outros ficaram vigiando o missionário Alfonso Rodrigues. Com o desentendimento e o movimento para o lado de fora da capelinha, o missionário Alfonso se dirigiu à porta. Quando ele se aproximou, recebeu uma marretada na cabeça e 3 flechadas no peito. Tombou de volta, estava praticamente sem vida. Aí o cacique idoso queria dar proteção para os missionários, o cacique Inhesu também mandou matá-lo. Isso no dia 15 de 11 de 1628. Daí eles voltaram para a mata nativa, todo o grupo, estava a cruz improvisada. Aí quando eles estavam reunidos, o cacique teria comentado assim: temos que criar coragem, galera, e voltar ao local onde é que está o corpo do Roque para nós arrancarmos o coração. Ele está com a cabeça esmagada, mas ele é muito forte. Ele pode levantar e atacar todos nós. Aí ele pediu uma lança emprestada, que nós chamamos de flecha, voltou ao local, pisou com os pés na garganta do missionário, pegou a lança, abriu o peito e arrancou o coração com as próprias mãos. Aí eles atravessaram uma lança no coração e dividiram os corpos em pedaços dos 3, do missionário Roque Gonzalez, do Alfonso Rodrigues e do cacique idoso. Aí eles incendiaram a capelinha e saíram bem rápido sentido norte para fazer uma visita para João de Castilhos, que se encontrava na redução do Assunção de Juí, 80 quilômetros daqui, sentido norte, hoje no município de Roque Gonzalez. Enquanto que o Inhesu saiu sentido norte, fazer uma visita para João e atacá-lo, os índios do local aqui do Santuário do Caró se dirigiram um pouco para o sul, para a redução de São Nicolau, para levar a notícia da tragédia da morte do Roque, do Afonso e do cacique idoso. Aí uma parte daquele povo da redução de São Nicolau se pintaram e se armaram. Então tinha 2 tribos. Tinha várias tribos. Várias tribos. Mas não que atacaram só uma. Uma que se revoltou, na verdade, que não aceitou as regras. As regras. Daí, quanto que o cacique atacou o João de Castilhos, Assunção de Juí, então ele se dirigiu a São Nicolau para atacar os outros 2 missionários, aí lá ele foi surpreendido. Ele foi apreendido e desarmado, o grupo de lá era maior. Aí os missionários batizaram o grupo. Quando os missionários liberaram, os índios de lá atacaram. Aí deu desentendimento entre índios, caciques e missionários. Ali termina a história dos fundadores de 11 povos, deste lado do rio Uruguai. No outro lado continuou até 18 povoados, esta primeira fase. Então os restos mortais, vamos terminar, daí o grupo veio uma parte do povo de São Nicolau até as Coxilhas do Caró. Quando chegaram aqui, eles se surpreenderam. Encontraram aquele coração nas cinzas, com a lança queimada sobre as 2 pontas, colocaram numa mala separada, coletaram os restos mortais e se dirigiram de volta a São Nicolau. Quando chegaram lá, então tinha acontecido essa outra tragédia, que o grupo de lá atacou e então terminou por lá. Os restos mortais foram sepultados em Concepção, outro lado do rio Uruguai, no território da Argentina. O coração do Roque está sendo conservado no Colégio Cristo Rei dos Jesuítas, no Paraguai. E como que ele foi conservado, esse coração? Bom, ele visitou agora há pouco ali, e agora completou os 400 anos da entrada dos jesuítas para a região. A primeira querência do Rio Grande é São Nicolau, na primeira fase. Então, este coração está sendo conservado lá. Logo abaixo ali, vocês também visitaram a fonte. O povo considera a fonte d'água benta. Água, Deus criou todas as nascentes, mas os missionários, Roque, Afonso e João, onde eles fundavam uma redução, eles davam a bênção no terreno e
só era fundado redução em locais onde tinha uma nascente resistente. Deram a bênção da água, hoje o povo conserva e comenta da fonte da água benta. E realmente houve milagres? Houve muitos milagres, o povo vem, comenta que passaram ali, apanharam água e a pessoa o médico mandou para casa para morrer, pois a mulher viveu mais 28 anos. Oxe! Ali adiante de 3 de maio. A família, está registrado isso. Então depois, agora vem o segundo período, 45 anos mais tarde. Aí o missionário Antônio Sepp e os seus companheiros, através do convite dos caciques deste lado, vieram refundando os 7 povos: São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Miguel, sempre diz das missões, São João Batista das Missões e Santo Ângelo. Então, os 7 povos funcionaram por 82 anos neste território espanhol e alcançaram 180 mil bovinos e o 3º lugar mundial em exportação. A metade do estado do Rio Grande do Sul. Deu certo, uma coisa que deu certo. Só que daí depois, quando o missionário Antônio Sepp, que tinha conhecimento de siderúrgica, ele, então, assando umas carnes nos campos de São João Batista, aí ele observou que estava gotejando alguma coisa acima da carne. Ele se aproximou e os índios chatearam dele se ele queria comer a vaca viva, né? Aí ele disse não, aí há um tesouro. Aí eles terminaram de assar a carne, almoçaram, aí ele pediu que fossem uns 10, 12 homens apanhar os porongos e apanhar água no córrego, no riacho. Aí apagaram o braseiro, as tição lá que tinha, ele foi mexer com o canivete e tinha pitos de ferro. Aí começaram a arrancar a pedra e lavar e ferver. Então a primeira siderúrgica da América era aqui em São João Batista. No livro fala é uma pedra-ferro? Pedra-ferro. Olha só que aí eles tinham acesso ao ferro, começaram a formar as ferramentas e a campainha que nós chamamos de sino e a carroça de ferro. Quando começaram a exportar, aí mexeu no mundo todo, aí o português ficou doido de vez de matar os índios para ter acesso à siderúrgica. Daí começou outro conflito maior aí. Aí o conflito, daí tinha mais de 28 mil índios de São Borja a Santo Ângelo, a Cruz Alta, e 180 mil bovinos, fora os cavalos, bois. Mexeu com a coroa. Mexeu com a coroa. Mexeu com a coroa. E daí eles ali, São Miguel tinha a tecelagem, então o primeiro empréstimo, quando eles entraram em São Borja, os missionários vieram montados nos animais, e os cavalos engordaram, aí eles voltaram para o Paraguai, tirando o empréstimo de 250 fêmeas, novilhas que nós chamamos, e 5 reprodutores que chamamos de touro. E daí eles foram passando de uma redução para outra, fazendo o inverso de hoje, se faz cercados para os animais, e eles faziam cercados para porem as plantas, que eles plantavam 10%, nem isso do território. Aí os animais, tanto o cavalo, a ovelha e o boi, levavam a marca da redução na anca. Então, nem que se misturavam, porque essa tradição é de 400 anos atrás, a marca no campo. Hoje ainda eles exigem aqui que nós, se tiver 100 reses, temos que registrar uma marca. Menos de 100 então o gado que é marcado tem a marca do proprietário. Do proprietário, sempre a primeira letra do nome. Viu? Então essas reduções, na realidade, foi que elas deram certo. Muito certo. E o sistema de administrar de governo na época delas. Os missionários faziam a frente e os caciques administravam. Não tinha uma só família que não tinha casa. Todos tinham casa, daí tinha uma propriedade plantada que era para as viúvas. Quando o homem morria, as viúvas recebiam um sacolão mensal daquele armazém, vamos dizer, hoje chamavam de galpão, né? Elas ficavam separadas, né? As viúvas e as que não casavam, né? Então elas recebiam
Bolsa Família, então, vamos dizer. Então era assim, muito Mas era bem. só os que precisavam, não era para Assim, todo mundo, né? os outros, cada qual podia plantar sua lavoura. Só que os animais, eles abatiam em grupo. Era dividido entre os grupos, porque não tinha potreiros. Todos eram donos. Todos eram, daí eles faziam charques. E outra coisa que me chamou a atenção, o segundo empréstimo, quando eu li os livros, foram buscar no Paraguai 2.000 mudas de pareira. Porque naquela época já dava estiagem na região das Missões. Daí eles se perdia todo o peixe grande. Então eles, para ter acesso ao vinagre, para poder guardar o peixe, eles tinham que ter a pareira, a uva. Então eles guardavam, às vezes quando dava estiagem, 2-3 mil quilos dentro dos baris. Então primeiro veio o vinagre para depois o vinho? Essa é uma boa pergunta. Quando eles estavam... Agora já sabemos guardar carne, amor. Agora vamos guardar carne no vinagre, a guarda do carro. No vinagre. E daí, mas era de peixe que eles guardavam. Mas dá para carne vermelha também. Daí eles trouxeram uma prova de vinho para o índio ajudar a montar os pareirais. Quando estavam quase todas plantadas, diz um dos missionários: não vai fazer esse produto que nós estamos tomando agora aqui, uma dosezinha para cada um. Era uma delícia, parece que eles faziam só cachaça do milho, né? A pinha, da mandioca. Mandioca e do milho. E daí eles correram lá, começaram a arrancar as paredes. Não, vamos fazer os dois produtos, 50% de vinagre, 50% de vinho. Aí funcionou a coisa. Aí eles foram passando de redução para redução. Tinha mais de 5.000 mudas de pareira em todas as reduções. Olha só. Para já depois até comer a fruta, porque ela é gostosa, né? E para eles fazer o vinho e o vinagre. E o vinagre. O vinagre para guardar o peixe em conserva, como se chama. Viu, João? O santuário aqui, na realidade, ele tem quantos anos? Bom, em 36 foi construído, em 92 foi ampliado. Em 1936, então ele é antigo. Sim, já muito velhinho. Ele estava já caindo a coberta, tudo, foi refeito agora de ferro. Daí quando foi ampliado, ela era bem pequenininha, era quadradinho, sabe? Então, para estar hoje no que está, né? Tinha 2 janelas altas, para ter uma noção, você pode entrar lá dentro, tu vê assim, tem tipo um pilar assim. De lá para frente, as 3 janelas foram aumentadas. Então, o João Francisco que comentou comigo ali que vocês fizeram festa aqui que deu 50 mil pessoas? As primeiras festas de vocês aqui? Era muito movimentado. Quando veio a relíquia do coração, a primeira vez aqui, meu Deus, gente, faltou água, faltou bebida. A fábrica da Coca-Cola foi 2 vezes abastecer um caminhão Mercedes. Nem deu tempo para pôr no gelo, foram vendendo assim do caminhão, sabe? Gente, os ônibus, onde é grande agora, era campo lá debaixo, os 2 lados, os 2 lados cheios de ônibus. E o povo vinha então de lá, pé, tiveram que a polícia mandou desembarcar, porque não tinha onde colocar. Isso aí quantos anos atrás? Olha, mas isso uns 40 anos atrás. 40 anos atrás. Porque nós estávamos primeiros anos aí. Aqui vocês estão quantos anos aí, João? 42 anos. 42 anos cultivando essas terras aqui. Então, a terra aqui não. Primeiro foi... Nós arrendamos ali de um advogado lá embaixo e depois nós compramos, mas daí eu já logo no segundo ano eu vim trabalhar com os padres jesuítas na Copa. Então a convivência foi grande com os padres jesuítas. Esse padre que está atual aí, o padre Anderson, ele é jesuíta, né? Sim, é da congregação do jesuíta. Congregação jesuíta. E os outros padres também eram jesuítas? Sim, para vocês entenderem. Os jesuítas tiveram todo esse tempo, de 36 até 6 anos, trabalhei com os jesuítas, daí passaram o local para a diocese. Nestes 40 anos, os outros anos eu trabalhei com padres diocesanos, circulares. Daí os jesuítas passaram o local para a diocese. Entendi agora. E agora, daí a diocese foi comprando área ao redor, pelo que os subs jesuítas doaram 8 hectares com a fonte e o santuário e aquele mato ali do altar ali para baixo. Para a diocese. Para a diocese. E depois agora a diocese tem esses 8 e comprou mais 30 ao lado.
Deixa eu fazer uma pergunta, assim, como que você fez para gravar todas essas histórias, né? Bom, Como leitura? Como foi? Leitura e perguntas, porque eu sempre fui curioso. Você é curioso também. No colégio também, a minha melhor nota no colégio era história. E a mais fraquinha era o português, a segunda era matemática. E hoje eu faço uma conta assim, tem tantos tijolos num careiro e e falta tantos tijolos para fechar 5.000. Aí eles pegam a calculadora e vão batendo. E o João é considerado como um engenheiro. Tem engenheiro, professor, que mais professor de história. Professor de história tinha mais um, que ele é filósofo. E arqueologia. Tudo os títulos dele. No começo, com aquele padre, ele tinha os livros, ele trazia até do exterior. Pedia para ler, né? Depois até que comprei, emprestei, o pessoal levaram para o Mato Grosso e não me devolveram. E daí a gente ali, de algum livro, alguma data não fechava, daí um dia assim eu disse, coloquei assim uma folhinha. Padre Avelino, aqui consta tal redução, data, fundação, tal ano, tal mês. Aqui neste livro, assim, Ulleres, diz ele assim, um alemãozão bem grande mesmo. Além de ter pouca formação, ainda ele é enjoado. Faz pergunta, não deixa passar nada. Mas a tua memória é muito boa, né? Mas você treina, na verdade, né? Não. Isso eu li naquelas épocas. Os 6 anos que eu trabalhei com ele, quando ele não estava, eu ia lá na igreja, vinha muito colégio, né? Ainda hoje vem, né? Aí na época não tinha esse esquema de ter guia, né? Quando o padre estava, claro, a preferência dele. Hoje aquele grupo, uma moça perguntou... daí você contava as histórias, você que recebia. Há 4 anos atrás, essa guia deles, do ônibus, eu contei a história. Diz ela, mas tu tá aqui, irmão? Ela disse, mas quem é você que eu não estou lembrando? Mas eu sou a guia do grupo aqui, assim, tu colocou, vai colocar história para nós. E bom, hoje está o padre, eu não posso, né? Ele é o patrão, daí eu vou, né? Hoje é a vez dele. Pedir autorização, se no caso quiser, mas o padre acho que vai atender vocês, mas agora no santuário nem tem como, porque vai começar a missa agora, falta 5 minutos. Não, mas o grupo quer participar da missa, então tá bem, tá beleza. João, foi um prazer essa história tua se contar aí, já deu 22 minutos, minha galera vai gostar aí. Foi um prazer conhecer você, foi um prazer conhecer teus irmãos, a família de vocês todos, a família Miller, com trena, né? Com trema. Isso. E, pessoal, a gente fica muito grato com você abrir pra gente para contar essa história, João. Beleza? Né? Que Deus abençoe vocês aí todos. A gente, mais do que uns dias, já está seguindo viagem para as reduções, de novo. Continuar fazendo as reduções, né? É bem interessante. Para a gente mostrar, porque é um negócio que lá para nossa região, poucas pessoas conhecem essa história. E agora a gente está ajudando a divulgar ela também, né? E muito obrigado, gratidão. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, Projeto 360, Casal Reginaldo e Eliane, de dar o seu joinha, de compartilhar e marcar o sininho lá para receber as notificações. Valeu, galera! Do coração, gratidão, João.